Olá, bem-vindos a mais um giro rápido. Hoje vamos para o setor de carnes, beleza? Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, compartilhar, curtir. Deixem nos comentários se queiram alguma ação que vocês queiram que a gente dê uma olhada e eu faço assim que possível, beleza? Vamos começar então aqui com Minerva, tá? Minerva deu um belíssimo sinal de entrada para a gente. Como a gente pode ver aqui, ó, embora ela tenha feito uma onda corretiva estendida, ela tocou nessa região de volume aqui, ó. Esse indicador aqui é muito bom porque ele mostra que nessa região, todos esses candles aqui, o maior volume está nessa região, ó, bem no meio aqui, ó. Então, ele testou essa região, apesar de estender um pouco a onda, e deixou um bom volume no semanal, ó. Então, a compra teria sido no rompimento desse candle, tá? Então, passando para o diário aqui, a gente pode pegar uma entrada um pouquinho até um stop um pouquinho menor, de repente. Nesse caso não faria diferença. Ó, porque foi no rompimento aqui, ó, dessa região, ó. Ele andou indo um pouquinho de lado e rompeu para cima, tá? Então aqui teria sido a nossa entrada no nosso position. Às vezes, esse corretivo aqui, ele estende um pouco essa perna C. Então a gente tem que ficar ligado sempre se o suporte está um pouquinho abaixo para não tomar um stop bobo. Tá? Nessa aqui eu não estou posicionado, mas também dá para ficar de olho. Aqui, como eu já me posicionei em outras duas do setor, provavelmente eu não vou entrar mais nenhuma. Agora depois eu vou passar pelas outras. Tá? Então a gente tem essa região aqui, que pode ser uma resistência. Então ele teria um caminho livre para cá. Batendo aqui, eu acredito que ele deva fazer um pivô. E aí nos dá um pivô no diário para a gente ter uma projeção mais plausível e um alvo mais bem definido. Mas por enquanto ela tem um caminho relativamente fácil até essa região. E o nosso primeiro alvo seria aqui, rompendo aqui, direto lá para o topo. Tá? A gente pode ver que tem um ponto de volume aqui e até tem um voluminho aqui que pode dar uma trancada. Mas rompendo essa região, o alvo seria lá no topo. Mas por enquanto, quem comprou aqui está bem comprado. O ideal agora, para quem quisesse posicionar, seria guardar um pullback, porque o stop aqui está meio caro. Ó, stop de 18%. A tendência é que ele forme um pivô, pelo menos, para vir testar aquela região. A gente tem essa outra região aqui que a gente pode deixar marcado também, que é uma região importante desse falso rompimento aqui. Então a gente poderia até marcar um primeiro alvo aqui, um segundo alvo aqui e o terceiro alvo lá em cima. Tá? Isso daria, partindo daqui, ó, 13%, 31, 55. Mas por enquanto seria bem especulativo, porque a gente precisa aguardar a formação de pivô, mas aparentemente o setor está dando sinais aí de força. Pode ter entrado aí pode começar a entrar um dinheiro bom aí no setor e nos dê uma movimentação legal, tá? Partindo para a próxima, BRF. BRF eu já estava de olho faz tempo, mas acabei não entrando porque outras deram sinais um pouquinho mais claro que ela. A gente pode pegar, vamos começar pelo semanal aqui, ó. A gente pode ver que ele rompeu o fundo e fez este movimento aqui, ó. É um movimento bem interessante. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5. É um movimento bom. 3 movimentos de baixa. E nos deu um belíssimo volume aqui no fundo. Sempre, como sempre. Ó, esse volume aqui. E esse aqui. Então a gente pode ver que toda essa região aqui, o volume está todo concentrado no fundo. Então isso aqui nos dá uma boa pista que a gente pode estar vendo uma reversão. Então a gente estava de olho nessa região. Só que como ele teve esse volume aqui, ele não conseguiu ganhar e depois ele perdeu, eu acabei ficando de fora. O certo seria entrar no ativo quando ele voltou para cima. Mas como o setor ainda estava meio fraquinho, eu acabei atrasando a entrada e fiquei de fora. Acabei entrando em outras. Tá? Então, para quem está comprado aqui, está bem comprado.
A gente pode ver que a gente tem essa região de resistência aqui, ó, desse pivô, que aí ele pode corrigir para tentar nos dar um outro momento de entrada, ou ele pode romper isso aqui e seguir subindo. Sempre de olho nessa região aqui. Ó, como a gente pode ver, ó, esse candlezinho aqui tem sido um bom suporte e resistência. Então ele pode bater aqui, corrigir e subir, ou ele já fez o teste que precisava e vai embora. Tá? Então o setor está mostrando bastante força aí, a gente pode ter uma reversão aí de médio prazo. Alvos. A gente teria essa região aqui. Ó, tem um bom volume. Aqui a gente pode ver que não tem liquidez nenhuma nessa queda aqui, um bom vácuo. A gente pode ter uma boa acelerada de preço, pelo menos até aqui em cima. Ó, nos daria um alvo de 70%. Então, é um bom alvo. Tá? Para ter um alvo mais refinado, a gente precisa esperar um pivô mais confiável, mais bem formado. Esse foi um primeiro pivôzinho aqui para definir talvez uma reversão no fundo. Então agora a gente espera. Para quem quiser comprar aqui, o stop está meio caro, 26%. Aí vai da preferência de cada um. Mas está dando bons sinais, sinais claros aí que a gente vai ter uma boa reversão aí. E vai ter uma movimentação legal pelos próximos meses, pelo menos. Então pode dar um trade bom aí nesse setor. Próxima, a gente tem Marfrig. Marfrig, sim, essa eu entrei. Tá? Eu tô comprado nela em 2 lugares. Eu comprei no dia 11 de maio, quando ele tentou romper essa região aqui. Eu achei que ele já estava rompendo, que me adiantei. Então, quando eu me adianto assim, geralmente eu ando com a mão mais leve. Mas aí ele abriu com aquele gap na sexta-feira de queda e eu tive que ir pro horário para ver o que eu fazia. E a gente pode ver aqui que ele tem um bom volume aqui nesse candle. Então, quando ele rompeu esse candle para cima do primeiro horário, na primeira hora de sexta-feira, eu interpretei isso aqui como uma armadilha e entrei com mais uma parcial aqui. Então eu tô com uma média de preço bem boa, eu já estava de olho faz tempo por causa dessa região. Como vocês podem ver, ele tá com uma tentativa depois desse pivô aqui, ó. Depois desse pivô, ele tá com uma tentativa de perder esse fundo já várias vezes. Ó, desse volume aqui. Então ele tentou perder isso aqui, ó, uma vez, 2 vezes, então eu tava de olho. Se romper esse volume aqui, eu entro. Como eu tentei adiantar a posição, acabou que não deu muito certo. E eu fiz uma parcial, mais uma parcial depois, quando ele tentou fazer essa armadilha, que ele voltou com força e quase fechou o gap do que ele abriu no mesmo dia. Então eu tô comprado aqui, stop abaixo, ó, essa região, essa formação aqui também é bem interessante para comprar. Quando ele faz esse topo, rompe e depois volta para testar. Justamente essa região aqui, ó, de retração, esse último candle aqui. Ó, então a gente está bem na região de suporte. Então por isso que eu acabei, já estou comprado. Stop seria aqui, ó, abaixo dos 4,50. Então é um stop bem salgado. Ó, por isso que eu até nem entrei muito forte nela. Mas como o setor de carnes aí estava dando muito sinal de força, eu optei por adiantar. Como é um setor também bem forte, não tem muito problema em manter a operação, mas é um bom sinal de reversão. A gente pode ver que no diário o volume está todo aqui embaixo, no semanal tá lá em cima, ó, no sinal nesse topo aqui. Então eu tô de olho nessa região, seria uma compra aqui para pensar em largar aqui em cima, lá nos R$10 mais ou menos. Já daria um trade de 50%, seria ok. Caso ele forme um pivô aqui, suba aqui, teste, faça um pivô aqui, nos dê um alvo mais bem definido, eu começo a trabalhar com esse outro pivô. Mas por enquanto, o meu alvo inicial está nessa região aqui. Ó, é uma região que tem resistência, tem topos e fundos aqui, ó, vários.
Então seria uma primeira resistência, pode ser até que ele suba, bata ali e forme o pivô depois. Então provavelmente eu vou realizar, se não todo, boa parte da minha posição se chegar nos R$10. Então por enquanto Minerva estamos comprado e tá tudo em ordem. Vamos para a última, JBS. JBS também fez um bom indicativo. Eu gosto bastante. E como vocês podem ver na Petro, mas vamos começar pelo semanal aqui. Mesmo caso, ó, vocês podem ver que ele fez esse movimento aqui, rompeu esse topo e agora voltou para testar aqui, ó, o último candle. Então a gente tem essa força, essa região aqui que é suporte. Ó. Esse candle é um pouquinho comprido, então a gente tem que dar uma maneirada nele. Podemos pegar até o candle de baixo. Fica aqui, ó. Então você pode ver que ele tá numa região de suporte, então a gente tem que ficar de olho para comprar. Então eu já estava de olho nela, aguardando. Bom, a gente pode ver que na sexta-feira mesmo ele fechou o candle semanal com bastante volume. Ó, aqui saiu notícias de prejuízo. Então a gente já fica de olho, sempre tipo de notícia move o preço, então eu já estava de olho. O que ele fez no diário? O mesmo padrão de Petro fez há um tempo atrás, que o que é? Ele abre com um gap de baixa em região de suporte com bastante volume. Então eu já fiz uma entrada parcial aqui, bem pequena. Ó, no rompimento dessa região aqui, quando ele rompeu esse candle da primeira hora, eu fiz uma compra. E agora no diário eu vou ficar de olho. Se ele segunda-feira romper aqui, eu compro mais. Se na segunda-feira ele romper aqui embaixo e depois na terça voltar, eu compro mais. Então eu já tenho um bom ponto de compra aqui. Eu fiz uma primeira adiantada caso ele disparasse. Então eu posso não estar de olho na hora e ele disparar e eu acabar perdendo a entrada. Então eu já fiz uma primeira entrada e tô de olho agora. Stopzinho. O correto seria um pouco abaixo aqui, ó. Em torno abaixo dos R$14. Seria um stop, mas esse aqui é o outro ativo que eu fico um stop a analisar. Eu vou analisando conforme vai movendo o preço, eu decido o que eu vou fazer. Por causa que é um setor bom, setor forte, setor cíclico. Então a gente tem que sempre ficar de olho, não é muito especulativo. Então dá pra gente se posicionar um pouquinho mais confortável. Então eu já tô de olho nela aqui. Como ela tem um vácuo aí de liquidez também muito forte, não tem muitas resistências, caiu quase em linha reta. A gente tem que puxar aquela nossa fibra para tentar achar pelo menos alvos mais razoáveis. Então a gente teria um primeiro alvo aqui em R$20 mais ou menos, o segundo lá pelos 25 e o terceiro lá pelos 26, tá? Mas não dá para descartar que ela volte tudo até essa região aqui, ó. Mas por enquanto a gente tem que ficar comprado e aguardar, porque ele nem formou pivô, ainda tá em queda, a gente tá pegando a faca caindo. Então a gente espera, confirmando a nossa leitura, que ela suba. A gente aguarda alguma formação de pivô para a gente poder ter um alvo mais confiável. Mas nessa aqui também já estamos comprados e agora só aguardar. Beleza, pessoal? Esse foi o giro para o setor de carnes. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Comente aí embaixo se vocês querem alguma análise que a gente faça aí. Só deixar nos comentários que assim que possível eu faço. Beleza? Valeu!